Pronto, estamos de volta mais uma vez com o Debaixo da Moita Podcast. Eu sou Moitinha e hoje trago para bater um papo comigo aqui o João Crisóstomo. Ele é engenheiro civil, já foi vereador em Fortaleza, né? E, claro, muito mais do que isso, ele é frecheriense. E por a experiência de vida e pela experiência da política que ele passou, eu gostaria que lá para o finalzinho a gente falasse um pouco sobre a visão dele em relação à política atual de Frecheirinha. Mas vamos aguardar, meu internauta, porque agora a gente vai falar um pouco sobre a trajetória de vida do João Crisóstomo. Seja bem-vindo, boa noite, João Crisóstomo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, viu? Meu primo querido, e um abraço aí para o seu público que lhe acompanha, né? Eu sou um frecheriense, né? Nasci aqui em 1954, dezembro, nasci noite de Natal, foi um presente que a mamãe ganhou. Pois é. Nasceu junto com Jesus. É um prazer muito grande. Igualmente, o prazer é todo da gente, com certeza eu e toda a minha produção está muito feliz de você vir. Inclusive, assim que o podcast saiu, você é uma das pessoas que a gente vem aí importunando toda hora. Rapaz, venha. E que bom que você veio, estou muito feliz. Pois é, eu gostaria de dizer para o seu público a nossa relação familiar. Nós somos, pode dizer assim, primos segundos carnais, porque a sua mãe é prima da mamãe pelo lado materno e pelo lado paterno. Naquele tempo a gente chamava primos carnais. Acho que ainda hoje, né? Acredito que sim. Uma ligação onde sanguínea. Onde o pai e a mãe é irmão do pai e a mãe. Dois irmãos casados. Uma ligação muito forte, viu? E eu tenho acompanhado seu trabalho, tenho uma admiração por você, pela sua família. Que bom. Rapaz, a recíproca é verdadeira. Eu estou muito feliz com a sua vinda. João, você falou que nasceu na noite de Natal de 1954. Nasceu no aniversário de Jesus. Exatamente. Já nasceu sendo abençoado e comemorado, né? Pois é. Inclusive, eu vou completar esse ano 70 anos e quero passar em Frecheirinha meu aniversário. Se Deus quiser, eu vou vir aqui pelo menos uns 5 dias antes do meu aniversário, preparar assim uma festa para a gente comemorar essa data tão importante para mim e para meus amigos, né? João, como é que é como que se faz? Não sei se meu internauta concorda comigo, mas eu acredito que sim, porque antigamente uma pessoa de 70 anos já era velho, né? Agora, como é que faz para chegar a 70 anos a um jovem assim? Mas, realmente a expectativa de vida do brasileiro até a década de 60 era muito baixa. E vem aumentando. Mas temos um problema, viu? Para os governos, que a população está envelhecendo e a taxa de natalidade está muito baixa. Então vai chegar um momento em que o governo vai ter uma despesa muito grande, né, com os mais velhos, e quem paga os impostos, quem produz, não vai ter como acompanhar essa despesa. Será que essa desproporção foi que causou esse problema previdenciário, que mudaram a lei agora? Com certeza. Inclusive que, de certa forma, até prejudicando, não estou dizendo que a lei está errada, mas, de certa forma, prejudicando alguns, né? Porque é meio que complicado, João, conseguir emprego com 60 anos, né? Toda reforma, Edson, ela traz prejuízo para um lado, tá entendendo? Isso aí a gente não pode fechar os olhos. E vai ter que ter outra reforma, já, viu? Porque o Caixa da Previdência já está no vermelho. Pô, eu não vim preparado para falar dessas coisas, não. Mas isso é bem interessante. Porque você falou, eu sou engenheiro civil, mas eu também sou formado em estatística pela Universidade Federal do Ceará. É um curso muito difícil, mas um curso que abre assim uma perspectiva muito grande. Nunca pensou em montar um instituto de pesquisa, não? Já trabalhei com pesquisa, já trabalhei com o professor Jackson, viu? Que inclusive é quem faz muitas pesquisas aqui na região. É bem interessante, viu? Muito interessante a metodologia de como fazer uma pesquisa. Mas isso aqui caberia um programa inteiro para a gente falar sobre isso, porque é uma ciência, né? A estatística é uma ciência. Os países importantes, eles dão muita importância para a estatística, porque
A estatística ela abre um horizonte muito grande para que os governos se preparem, para que as grandes empresas também trabalham com estatística. E a estatística me trouxe assim muitos benefícios, até para o curso de engenharia. Quando eu passei no vestibular para engenharia civil, que eu entreguei meu currículo lá, eu já entrei lá na frente, já entrei com 80 e tantos créditos, que são os créditos, né? Uhum. E já com 3 anos e meio me formei em engenharia. Você acabou que aproveitando algumas disciplinas. Muitas disciplinas. Viu? E outra coisa, a minha turma de estatística, hoje tem, só assim que eu conheço, tem 6 na Receita Federal, são auditores da Receita Federal. Legal. A estatística, ela é uma das ciências sociais aplicadas que ela dá uma prévia antes das coisas acontecerem, né? Como se fosse uma espécie de adivinhão com base, né? Científica, né? Tudo precisa de estatística, né? Na área de engenharia precisa de estatística, na área de medicina precisa de estatística, até na educação precisa de estatística. Então, é uma ciência que ela auxilia todas as outras áreas. Então, vamos falar um pouco sobre você, né, João? Depois a gente retorna. Você já disse que nasceu em 1954, em Frecheirinha. Nasceu literalmente em Frecheirinha ou só morava em Frecheirinha e nasceu em outro Não, município? Nasci aqui, ali vizinha à farmácia do João Arruda. Casinha ali, ainda... Quando eu olho para aquela casinha, eu digo, aqui foi que eu nasci. Mas é a casa que era do tio Antonino, não? Não. O tio Antonino é mais para baixo um pouco, né? Mais para o lado da igreja. Era vizinho àquela onde hoje é a farmácia do João Arruda, que é do filho dele hoje, né? Sei, isso, do Flávio. Do Flavinho, Exatamente. Aí, João, você, na época, aqui tinha uma escassez na educação, eu acho que em todo o Brasil. E Frecheirinha, que era uma cidade criança naquele tempo, Frecheirinha tem praticamente sua contemporânea, não? Assim, de emancipação política? Pois eu vou falar um pouquinho sobre a educação. Eu comecei estudando no Patronato São José, 1º, 2º e 3º ano. Primeiro e 2º ano. No 3º ano eu já fui para Tianguá, 1966, estudar lá no convento das freiras de Tianguá. E em 67 fui para um convento onde tinha uma educação muito boa, né? O convento tinha bons professores. E aqui em Frecheirinha, muitos alunos iam para lá, né? E de lá, do convento... É o convento dos padres dos franciscanos. E de lá, a gente... Não ia todo mundo, mas era feita uma seleção e os melhores, os mais bem comportados, os melhores com notas, iam para Ipuarana, que é o seminário maior que a gente chamava, que era na Paraíba, uma cidadezinha chamada Lagoa Seca, que fica 8 quilômetros de Campina Grande. E lá a gente fazia o ginásio e o científico lá, e depois ia para o noviciado, que é em Pernambuco. Eita! A caminhada para ser padre é longa, viu? Rapaz, mas aí você tinha a pretensão de ser padre? Olha, a gente entra criança, né? Entrei com 12 anos lá no convento de Tianguá. A gente não sabia o que queria ainda não. Mas à medida que o tempo ia passando, a gente ia vendo se tinha ou não. Os padres faziam aquela preparação, né? Mas, na realidade, eu não tinha vocação. Minha vocação era para o matrimônio mesmo, era a vida... Como era, João, viver num convento, num seminário desse tipo aí naquela época? Era muito complicado? Era muito... tipo assim, havia muita restrição para o seu comportamento? Porque a pessoa com 12 anos ainda tem um comportamento de menino, né, de criança. Era muito complicado? Tinha muita limitação? Como é que era? Rapaz, era muita disciplina. O convento tinha muita disciplina, horário... para a igreja, horário para o estudo, tinha horário para as brincadeiras, né? Futebol, recreação. Era completo, rapaz. Era um negócio assim, fora do comum. Todos os alunos que passavam por lá, eles se destacavam quando saíam de lá em outras escolas, porque saía muito bem preparado. Você não tinha que pegar transporte para ir para a escola, já amanhecia o dia ali.
tinha alimentação na hora certa, merenda na hora certa, tudo na hora certa. Então, o aproveitamento era grande demais. E é muito bem disciplinado, né? Porque já tinha as cobranças também, porque era 24 horas junto com os professores ou não? Exatamente, tirava dúvida, um aluno tirava dúvida do outro, sempre tinha um aluno que se destacava, né? Pois é, e quando muitos alunos que saíam lá do convento de Ipuarana, que vinham morar em Fortaleza, porque o Ceará era a maior turma de lá. O Ceará era, lá tanto no futebol, em tudo lá o Ceará era a maioria. Então, quando tinha uma partida de futebol, era o Ceará contra a mistura, né? Era contra o restante dos estados, porque tinha paraibano, pernambucano, alagoano, tinha o Nordeste todo lá. A paraense também, dava muito paraense lá. Mas o Ceará era a maioria. E eu quero dizer uma coisa, ó, os alunos que saíram de lá, que vinham morar em Fortaleza, são mais velhos do que eu, se destacavam. Tem muitos médicos. Naquele tempo a medicina era mais complicada, porque só tinha a Universidade Federal do Ceará, né? Muita gente passava no concurso do Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Hoje estão todos aposentados. Eu sou o mais novo dessa turma toda. Olha aí. Um dos mais novos, né? Uhum. A gente estava... Olha, meu internauta, daqui a pouco eu ia fazendo uma pergunta, mas eu quero lembrar que o João Crisóstomo, entre outras habilidades, né, profissões, ele, não como profissão, mas já foi vereador em Fortaleza, e daqui a pouco eu quero falar com ele sobre a política do município de Frecheirinha, a visão dele sobre isso, que ele é frecheirense, apesar de há muito tempo não morar mais aqui, mas ele sempre vem, sempre passeia, e ele vai dar o ponto de vista dele aí sobre algumas coisas, né, sobre a situação atual da política municipal de Frecheirinha. Sim, João, aí vindo aqui a sua história, aí de lá, de Pernambuco, você já veio para Fortaleza ou você retornou para Frecheirinha ou para Tianguá? Porque você andou, rapaz, era uma vida nômade, viu? Em 72, o seminário fechou as portas, porque o seminário era mantido muito com a ajuda dos alemães. Os alemães foram saindo aos poucos, voltando para sua terra natal, e foi escasseando as verbas, porque o que o meu pai pagava e os pais pagavam era insuficiente para manter aquela estrutura muito grande lá em Ipuarana. Você tem ideia, lá o convento tem 30 mil metros quadrados de área construída. É uma coisa assim, até para manutenção é caríssimo, né? Aí nós viemos para Fortaleza, em 72, papai nos levou, alugou uma casa lá, e a gente deu continuidade nos estudos lá em Fortaleza. Em 72 até cada um tomar seu rumo, casar. Eu fui o primeiro a me casar. Não, primeiro foi minha irmã mais velha, depois fui eu, depois foi o Jorge. E aí foi desgarrando todo mundo. E eles também já viviam por lá estudando em Fortaleza, a sua irmã mais velha, o Jorge, já nessa época, assim como você, ou eles foram indo estudar por aqui? Não. Foi quando o seminário fechou, e que a minha irmã estudava em Tianguá, né? Estudava lá a Celes e a Maria Lúcia, que faleceu, né? Você sabe da tragédia, né? Sim. Que é outra história que eu não quero nem contar aqui. Aí papai disse, não, agora não tem mais jeito, nós vamos ter que alugar uma casa em Fortaleza para levar vocês para lá, porque aqui ainda não tinha nem ginásio na época. Que é uma história interessante também, a construção do ginásio aqui, né? E a inauguração do ginásio aqui foi uma dificuldade muito grande. E o papai deu uma grande contribuição para a fundação do ginásio daqui, porque o secretário lá de educação era muito renitente, dizendo que não tinha condições e tal, e foi uma comissão daqui de Frecheirinha para Fortaleza. Na época o prefeito era seu Chico Chaga, né? E seu Carlos Machado, foi o papai nesse tempo era vereador, que é outra história interessante, né, da vida política do papai. A política naquele tempo era um pouco diferente, não tinha essa coisa de hoje aqui não, viu? As pessoas votavam mais pela condição da pessoa de assumir, de lutar pelo município. Você achava mais séria? Muito mais séria. Era mais vocação do que interesse particular. Porque a política não é para interesse particular. Eu fico triste quando eu vejo alguém querendo um prefeito para si,
Prefeito não é para si, prefeito é para todos. Ele tem que cuidar da família como todos, com a cidade como um todo, não é particular. Mas isso aí é uma história bem interessante para a gente pautar depois. Realmente, daqui a pouco a gente volta para a sua história, mas pegando o gancho aqui, a questão de querer o prefeito para si. Outro fato que eu acho triste é alguém que escolhe um político, independente de qual que seja a esfera. Eu costumo aqui falar por ser um pouco mais distante, mas isso acontece em todas as esferas, em todas as cidades, em todos os estados. A pessoa, aí eu vou falar aqui da esfera federal, né? O pessoal dizer, rapaz, eu vou ter, digamos, estou supondo aqui, não é o meu caso, né? Mas eu já ouvi pessoas falar assim, eu votei no Lula porque eu não vou com a cara do Bolsonaro. Eu já vi pessoa falar assim, e isso para mim é triste porque assim, se a pessoa votou no Lula porque acha que ele tem uma condição de ser o presidente que a pessoa precisa, ele tem condição de assumir aquela atribuição, beleza. Agora porque não vai com a cara do Bolsonaro? Pois. Aqui não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou só eu compreendo. Dizendo que isso acontece também aqui na política local, acontece no Estado. Eu acho triste essas eu já vi gente dizer assim, eu gosto muito da administração do prefeito, mas eu não gosto do prefeito. Pô, você tem que gostar da administração, sim, não é da pessoa, não. É o que você... Pronto, um médico, se ele é um excelente cirurgião, mas se ele é uma pessoa que você não vai com a cara dele, você vai procurar uma pessoa que você vai muito bem com a cara dele, mas que ele não seja tão bom assim como... Um profissional bom? Como profissional. É uma boa comparação. Na política não é diferente, né? O que a pessoa precisa de um político é que ele seja, por exemplo, no caso do Poder Executivo, é que ele seja um administrador. Bom administrador. Então eu fico triste com esse tipo de escolha. Agora, voltando aqui ao seu pai, nós não falamos ainda, o pai dele é o Padrinho Luiz Antônio, né? O senhor Luiz Antônio, ele foi uma pessoa que esteve por muitos anos dentro do município, representando muito bem na área comercial, foi lojista, né, João? Foi vereador e foi vice-prefeito. Então eu queria que você falasse um pouquinho, se for possível, depois a gente segue falando de você. Eu estou aqui fazendo esse apanhado assim por partes, né, da sua vida, porque a gente já está muito distante e ainda não acabamos que não falando dos pais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho aqui do Padrinho Luiz Antônio. Eu tenho um orgulho muito grande do meu pai, sabe? Admiração por ele, e eu sinto que os frecheirenses também têm, né? Papai deixou uma marca, deixou um legado aqui formidável em Frecheirinha. Todo mundo, filho de seu Luiz Antônio, grande homem. Isso enche a gente de prazer, de alegria, né? Então o papai, ele foi vereador, parece que foi 2 ou foi 3 vezes, tá entendendo? E é eleito assim, sem gastar, era eleito pela vontade espontânea das pessoas, porque ele era um grande representante do município. Vou até lhe contar uma historiazinha aqui. Na inauguração da caixa d'água aqui, foi feito na época do governador César Calles. Que é o pai do Marcos Calles. Pai do Marcos Calles, E o papai foi o orador para fazer a apresentação e tal. E o governador depois, quando desceram lá do palanque, ele disse, olha, eu já andei em muita cidade do interior, mas ouvi um discurso como esse cidadão fez. Preparado. Vocês têm um homem muito preparado aqui em Frecheirinha. Como é que esse homem deu esse recado, falando da importância da água, da saúde? Ele me botou no bolso aqui. Eu fiquei sem palavras depois que eu ouvi a apresentação dele. Papai tinha uma oratória assim, formidável, né? Apesar de não ter tanto estudo, mas ele escrevia bem, falava bem, tá entendendo? Nós temos muito orgulho do nosso pai e do seu padrinho, né? É meu padrinho, Meu padrinho é uma pessoa que me ensinou muita coisa e, inclusive, ele também se orgulhava de eu ser locutor. Na época ainda não tinha o Gustavo na família, ele dizia, rapaz, meu afilhado puxou o padrinho, que bom. Isso me alegra muito, isso me deixa muito feliz quando eu relembro os momentos que eu tive assim, ao lado do Padrinho Luiz Antônio e seu pai. E na política, a gente falou aqui no caso da oratória dele, mas na política ele ocupou o cargo de vereador, de vice-prefeito. Ele assumiu como prefeito em algum momento? Não, né? Assumiu uma única vez. O prefeito era o Vandir, que ele viajou
tirou umas férias aí de um mês, foi para Santarém, não sei por onde, e o papai assumiu nessa época. Mas eu também esqueci de dar um toquezinho na minha mãe, viu? Pois grande, não, a gente ia falar também aqui da madrinha antes da gente. A mamãe era assim uma mãe muito carinhosa, muito cuidadora, muito protetora, viu? E eu quero até dizer que amanhã completa 1 ano da partida dela. Entendeu? Amanhã nós vamos lembrar muito dela, amanhã nós vamos fazer uma homenagem para ela lá no cemitério. E a gente tem muito orgulho dela também, viu? Uma pessoa que é como... Não existe um grande homem sem uma grande mulher do lado, né? Não é atrás de um grande homem ter uma grande mulher do lado, né? Grande casal. É um grande casal e... Enfim, a madrinha é uma pessoa que... Não vou falar aqui nessa juventude, porque talvez não lembre. O pessoal que tem de 20 anos, mas meu contemporâneo aqui é impossível não conhecer a madrinha deixou um grande legado. É uma pessoa que deixou filhos excelentes, né? Pessoas maravilhosas, pessoas que... Cidadãos, bons homens e boas mulheres, né? Pessoas que representam muito bem. Deixou bons frutos, né? Exatamente. Percorreu todo o ciclo da vida, mas não deixou a desejar, não. Então, João, já falamos da madrinha, falamos do padrinho. Vamos falar aqui, seguindo. Você falou, chegou no matrimônio, mas... Naquelas horas, você lembra? Nós chegamos na parte aí já do seu casamento. E eu cortei a pergunta que você tinha feito para falar da mamãe e eu não me lembro mais o que você perguntou. Pois não, daqui a pouco a gente volta para ela de novo. Mas vamos aqui. Eu estava falando ainda da política do padre Luiz Antônio, mas depois a gente fala um pouco sobre isso daí quando a gente for falar da política local. Beleza? Tá então, certo. Por enquanto, quando você se casou, você já era formado, já tinha a primeira graduação acadêmica? Já? Já. Eu terminei em 1980, estatística, e me casei em 80. Eu terminei no meio do ano e casei no final do ano. Rapaz, a namorada é de faculdade. E os casamentos da nossa família são para sempre, viu? Graças a Deus. Não tem nenhum separado. Graças a Deus. Que bom, viu? Legal. Eu já estou também com 23 anos, salvo engano. 23 anos. Já aprovou, né? Pois sim, com certeza. Já está caminhada boa, né? A minha caminhada já vai fazer agora 44 anos, né? Em 80, né? Casei em dezembro. 44. Pertinho do meu aniversário também. Pois é. Aí quando foi que veio a ideia? Porque assim, se a gente for analisar, a estatística ela se enquadra no grupo das ciências sociais aplicadas. Verdade. Enquanto a engenharia, ela está dentro do grupo das exatas. Então, muito mais números, né? Apesar de que a estatística também trabalha com números, mas a engenharia ela é mais... Tipo assim, tem um peso maior, né? Nos cálculos, né? Tem. Quando foi que veio a ideia de você partir para a engenharia? Pois quando eu terminei estatística, eu já trabalhava na prefeitura. E lá o secretário me chamou para fundar um departamento de estatística. Só que eu ia ganhar a mesma coisa que eu ganhava. Não tinha, assim, nenhum incentivo financeiro. Aí, como eu trabalhava numa secretaria de obras, né? E meio ambiente, eu digo, não, eu tenho que fazer engenharia. E a engenharia que vai me dar mais condições de trabalhar aqui. Aí foi quando crescer, eu fiz, né? Aí foi quando eu fiz, em 82 eu fiz vestibular, porque não entrava como graduado, tinha que fazer vestibular. Aí eu fiz o vestibular, coincidentemente com meu irmão Manuel Diógenes, que também é engenheiro civil, e nós entramos juntos na faculdade. Agora, a engenharia, viu? É como na área da medicina, ela tem várias vertentes. Você pode se aperfeiçoar em cálculo estrutural, que é uma área complicada, é uma área difícil, você tem que estudar mais. Aí tem a área de construção de barragens, tem a área de estradas e diversas outras áreas novas que surgiram, né? E a engenharia, você sai como graduado, mas depois você tem que caminhar mais para se especializar em alguma área.
Sei. Realmente eu não sei o meu internauta, mas eu não tinha pensado nessa possibilidade. Eu pensei que o cara fazia um curso de engenheiro, o Pronto. profissional já estava no ponto de terraplanagem, no ponto de construir barragens e assim por diante. Às vezes o cara é bom para construir prédio, mas coloca para fazer uma barragem, a barragem vai embora, a parede vai embora. Tem essas possibilidades. Tem que se aperfeiçoar naquela área, né? É como o médico, né? O médico, ele escolhe a, né, geriatria, cuidar dos idosos, ele escolhe a pediatria, criança. Então, são áreas bem específicas, onde ele vai se aprofundar, né? É bem interessante. Mesma coisa da engenharia. Aí quando você fez, apesar de você já conhecer um pouco da engenharia, porque trabalhava na parte de infraestrutura da prefeitura, né, do município, mas quando você chega lá como profissional, teve alguma coisa assim que você disse, eita, será que eu fiz o certo? Será que era isso que eu queria para a minha vida? Teve algum momento assim? Quando eu terminei a engenharia, as coisas melhoraram muito para mim, né, da prefeitura, tá certo? Então, eu fiz a coisa certa. E eu gostaria também de deixar registrado aqui que eu entrei na prefeitura, primeiro, a convite do Dr. Alberi Nogueira Nunes, Francisco Alberi Nogueira Nunes, que era o nosso diretor-geral da prefeitura, né, da secretaria, depois da Secretaria de Finanças, era a secretaria mais importante, que ela cuidava da cidade como um todo. E o doutor Alberi era depois do secretário, era o homem mais importante. O doutor Alberi, qual era a função dele? Ele era o quê? Ele era doutor... Ele era advogado e era administrador. Entendi. Duas formaturas. Então, ele levou muita gente para a prefeitura, né? Daqui da região, Mucambo, Pacujá, Graça, Frecheirinha, Tianguá. Muita gente deve favor a ele. Só que depois eu fiz um concurso, em 77, eu entrei em 75 na prefeitura. Em 77 abriram um concurso e eu entrei através do concurso para melhorar, né, a minha vida profissional. Esses concursos a pessoa entrava como seletista também ou já era como estatutário? Era seletista. Ainda seletista, ainda seletista na época, né? Na época. Aí, mas de qualquer forma era uma estabilidade maior. É o equivalente a um seletista hoje do Banco do Brasil, por exemplo. Era mais ou menos assim? Tinha essa... por exemplo, aqui em Frecheirinha tem a minha irmã, Livramento, que se aposentou, entrou como seletista. Carlildinha, filho do seu Carlos Machado. E outras pessoas que eu não estou lembrando agora o nome, mas que entraram através do Dr. Alberi. Foi, né? Foi. No primeiro momento, depois fez o concurso e... Não, alguns não fizeram concurso, ficaram até o fim como seletista, né? E são cargos que, não, que você não pode... a prefeitura não pode colocar para fora, a não ser por uma falha grave, né? Então, tem estabilidade, né? Entendi. Até porque... É um emprego que dá estabilidade. Tem uns... Se não me engano, quando saiu a Constituição de 88, eu não sei se são todos os cargos públicos, parece que quem estava acima de 5 anos já dentro do cargo... Foi efetivado, efetivava, né? Já efetivava, se eu não estou enganado. Inclusive, tinha uns que tinham menos e permaneceram porque tinham... Hoje não tem mais essa estabilidade, né? Mas o serviço público, hoje, ele pega pega uma empresa, a empresa contrata aquelas pessoas e, de repente, aquelas pessoas saem, entra outra turma. Não tem mais aquela estabilidade que tinha anteriormente. Até porque se for um serviço público que não seja descentralizado, eles já empregam como estatutário, né? Então é assim, para colocar como seletista, eles já delegam uma empresa ali para contratar que não tenha essa estabilidade, né? Exatamente. Uma maneira da prefeitura economizar, né, e tal, precisa de servidores para determinadas áreas, aí contrata uma empresa, a empresa leva aquela pessoa para lá e não tem vínculo com a prefeitura diretamente. Tem com a empresa que presta serviço. Motorista hoje, não tem mais motorista da prefeitura. Há muitos anos não tem mais. É uma empresa que terceiriza. E outros cargos, gari, também não tem, são empresas. Que é complicado, viu? Fortaleza não, o Brasil inteiro. O gari, estou falando aqui especificamente do gari, é um trabalho insalubre, um trabalho pesado,
E quando era funcionário da prefeitura, o cara adoecia, não voltava mais, e a cidade ia ficando suja. É desumano, de uma certa forma? É, porque você contrata uma empresa, a empresa vê que o cara não está mais produzindo, já pega outro. E aquele que adoeceu, que só via doente, só via de licença, já vai escanteado. Mas a cidade precisa ficar limpa. Eu tinha um colega que era até da esquerda, né? E ele foi o diretor da limpeza urbana de Fortaleza, era muito meu amigo. E ele dizia: João, se não fosse essas terceirizadas, eu não sei como é que eu limparia Fortaleza. Porque os meus que são da prefeitura só vivem doente, de licença. É complicado. Só sabe quem está dentro. Realmente é muito complicado, viu? João, e quando você chegou como engenheiro lá na prefeitura, qual foi... Por onde você iniciou? Você começou fazendo projetos de obras e tudo? Como foi? E qual área? Porque a gente falou aqui das áreas, né? Das distintas áreas que a pessoa segue. Você estava chegando verdinho lá ainda, com o diploma ainda bem quentinho. Na realidade, eu trabalhei muito pouco mesmo na área específica de engenharia. Eu fiquei mais na parte administrativa, aí peguei cargo, eu fui 11 anos diretor da prefeitura, tá entendendo? Então, fiquei bastante conhecido da região, da sua região toda aqui. Era muito procurado para resolver problemas, né? De construção, licenciamento, né, de obra, alvará de funcionamento para que o comércio abra suas portas. Era a Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas. Mas a parte de obras públicas ficava mais para outro departamento. Eu cuidei mais dessa área de urbanismo mesmo. João, e na engenharia você falou que trabalhou pouco, você me disse que trabalhou pouco na área, né? Então, e para a área política, o que foi que lhe jogou para a área política, né? Lhe direcionou? Já foi o que você trouxe já do seu pai, que era político, não? Eu acho que sim, teve a influência. Em 1988, eu resolvi me candidatar a vereador em Fortaleza. Foi uma campanha assim, só com a garra e a coragem, sem dinheiro, sem nada, só com conhecimento. Eu até deixei de visitar pessoas ilustres, porque eu digo, eu não vou incomodar, porque isso aqui é só uma experiência. Eu entrei com uma experiência. Uhum. E você acredita que eu perdi por 105 votos? Rapaz, fiquei na primeira suplência. Nós fizemos 2 vereadores, Partido Social Cristão, fizemos 2 vereadores, e eu fiquei na primeira suplência. Se eu tenho visitado essas pessoas, e tivesse pedido mais votos, tivesse me dedicado mais, eu talvez teria sido eleito logo na primeira vez. Pois Bom, andou perto, agora eu vou trabalhar, agora eu vou visitar pessoas que tinham cargos importantes de Fortaleza, como o doutor Gerardo Angelim Albuquerque, que era, na época, foi até secretário de Agricultura. Ele disse: Jorge, é o sogro do meu irmão, do Jorge. Uhum. O João não me visitou, não me pediu voto, mas eu digo, agora dessa vez eu vou. Aí eu tirei 921 votos nessa primeira eleição. Aí na segunda eleição tirei 1.694. Deu uma subida boa. Perdi por 29 votos. Olha aí. Fiquei na primeira suplência de novo. Meu Deus do céu. Mas essa daí teve um fato, porque toda eleição tem um fato, ou para lhe ajudar ou para lhe atrapalhar. Mas eu tinha um colégio em Messejana que eu fazia tudo no colégio, e o dono abriu as portas para mim. E o diretor, que era muito meu amigo, quando chegou na última hora, resolveu se candidatar também. Olha aí. Me atrapalhou. E eu disse, o nome dele é Júlio. Eu digo: Júlio, você vai me atrapalhar, rapaz, você não vai eleito e nem eu. Nós vamos perder a eleição. Ele tirou 513 votos e eu precisava de 29. Olha aí, os votos que ele tirou eram em cima do colégio onde eu trabalhava. Então, você teria ganhado aí com mais de 400 votos. Não tive sorte, rapaz. É porque você precisa de uma sorte. Aí era sorte mesmo, porque o trabalho eu fiz. Uhum. É um trabalho bem... A primeira foi só experiência, mas a segunda o trabalho foi feito. Foi um trabalho árduo mesmo, todo mundo ajudando. O meu irmão, o Jorge, ajudou demais, se empolgou, então vestiu a camisa. Então, a gente tinha quase certeza que eu ia eleito. Era cotado como um candidato, né, que ia ganhar a eleição. Mas
Deus é que sabe. As coisas. Aí depois veio e assumiu. Assumi, ainda assumi a Câmara, né? Tive uma experiência lá. Tá entendendo? Muito bom. Como é que é a campanha política em Fortaleza? Eu tenho curiosidade, porque aqui em Frecheirinha eu tenho acompanhado, né? Cidade pequena deve ser todas muito parecida a forma, né? Igual nunca, né? Até de um candidato para outro já muda alguns métodos, né? Mas Fortaleza é muito diferente, né? Ela já foi mais diferente. Hoje já está ficando muito parecida com o interior. Né? Essa corrupção eleitoral. Infelizmente, não há como o TRE fiscalizar tudo. Não há. Inclusive, até eu abro aqui um parênteses para esse fundo eleitoral. O fundo eleitoral veio para que haja uma equidade, haja um equilíbrio. Mas como é que vai haver equilíbrio? Se eu recebo X, você recebe X e tal, e eu, do meu bolso, eu tenho 10X para gastar, e você não tem. Onde é que tem equilíbrio nisso? Nós estamos gastando dinheiro à toa, pensando que vai haver um equilíbrio, mas não não acompanha não, né? É só fantasia isso aí. Quando eu vi o ministro do Supremo justificando que o fundo eleitoral era importante para que houvesse um equilíbrio entre os candidatos, ele esqueceu de dizer que como é que vai fiscalizar o Caixa 2? Como é que vai fiscalizar? Há um candidato a vereador em Fortaleza que recebe um fundo eleitoral, digamos, de 50 mil, aí o outro gasta 300, 400, 500 mil. E como é que vai ser fiscalizado isso? João, são somas assim que deixa a gente estarrecido, né? Eu uma certa vez perguntei a um filho de um político aqui, que veio aqui, né? Que é o Dr. Léo Neto. Rapaz, teu avô paterno, avô materno foi prefeito. Os dois, o avô paterno e o avô materno. Né? O pai foi vereador por várias vezes, né? E ainda presidente da Câmara. E tu foi criado na casa do teu avô. Eu falei para o Dr. Léo Neto. E não vi em ti interesse político. O que foi que aconteceu? Ele, cara, é porque a conta não bate. Como é que eu vou pedir às pessoas para me ajudar a ter um emprego para eu trabalhar para eles? Tipo assim, implorar. Então, eu não sei se, assim... E realmente, de certa forma, ele está certo, João. Se a pessoa for analisar a dificuldade que tem para a pessoa chegar lá para prestar esse serviço, será que realmente a pessoa está interessada só em prestar esse serviço? Eu vou falar aqui uma coisa bem interessante que serve para Frecheirinha e para todos os municípios do Brasil inteiro. O meu irmão, Gesso, recepcionou um alemão que é casado com a minha de Frecheirinha, e ele trouxe o pai dele, lá da Alemanha, que é vereador de uma cidade como Frecheirinha, talvez até menor do que Frecheirinha. E o Gesso, curioso, perguntou quanto era que ele ganhava. Ele disse, não ganho nada não. Eu sou o representante de uma comunidade. Tem 30 vereadores numa cidadezinha menor do que Frecheirinha. Cada um representa um distrito, representa uma comunidade. Legal. Aí eles se reúnem uma vez por semana para deliberar, para fiscalizar o prefeito, para fiscalizar. Só quem ganha um pouquinho é quem trabalha a semana inteira, que é o presidente, o secretário, então 2 ou 3 cargos, que ganham um dinheirinho para completar, né, a renda. É assim que deveria ser, rapaz. Sim. A pessoa, se aqui nem um vereador ganhasse nada, vai por amor. Sim. Vai para representar seu município. Era para ser assim. Um país pobre como o Brasil não pode se dar o luxo. Quantos mil vereadores tem no Brasil? Quantas? Né? São 5 mil. Dá uns 5.500. 500 municípios, né? 5 mil. Só que tem uns municípios aí que é proporcional, né? Tem município. Você multiplica aí por uma média de 15, né? Mas eu acho que dá mais. Nas capitais da... Por exemplo, eu acho que Sobral, que é uma cidade relativamente pequena, comparando aí as grandes aí do Brasil, eu acho que tem 19, se eu não estou enganado. Né? Mas tem muito município pequeno também, né? Pois é, mas você vê a quantidade, né? O que leva o cidadão a se candidatar? É interesse de resolver os problemas locais? É o amor à sua terra? Ou é interesse financeiro? É o grande questionamento que eu faço. Era bom que não houvesse, né? Você vai,
aquele tempo conta, você sai do seu trabalho, então ele não tem remuneração, mas ele conta, porque ele está na comunidade, ele está trabalhando pela comunidade. Se ele tiver um emprego, ele passa a ser remunerado pelo emprego dele, tá entendendo? Conta para o tempo de serviço dele, e assim por diante. João, quando você se candidatou, tinha um interesse específico na época? Eu fui, como eu lhe falei, né? O sangue político do papai passou para mim, e na realidade eu tinha uma afinidade muito grande com a Messejana, que lá era a minha base eleitoral, que ainda hoje sou muito conhecido lá. Eu tinha muito amor àquilo que eu fazia, tá entendendo? Não vou aqui ser hipócrita e dizer que o dinheiro não é importante. É importante, porque uma capital é diferente, né? O poder aquisitivo. É diferente de um municípiozinho pequeno, que tem uma verba pequena. Tem lugar por aí, Edson, que quando o duodécimo, né, que é o dinheiro repassado para a Câmara, chega em dezembro, sobra dinheiro e eles não sabem o que fazer com o dinheiro. E precisando dinheiro para o hospital, precisando dinheiro para determinadas áreas, e lá na Câmara sobrando dinheiro. Eu estou falando isso aqui, eu não vou entrar especificamente onde é, mas eu já ouvi até um vereador de um determinado município dizendo assim: rapaz, nós estamos com um problema lá seríssimo, que é, está sobrando aqui 250 mil reais, ninguém sabe com o que gastar. Se era mais digno do presidente da Câmara dizer: olha, está sobrando isso aqui, nós vamos investir em alguma coisa, não sei se legalmente pode, mas dentro de uma coisa de uma área que servisse à população. Porque se ele não gastar o dinheiro, eu ouvi dizer que o duodécimo vai diminuir. Por quê? Porque ele não precisou daquele dinheiro todo, então vamos diminuir a cota. Legalmente, eu acho que isso acontece. Então ele tem que gastar, senão vai ter menos dinheiro no ano seguinte. Mas é complicado, né? A gente não pode falar de muita coisa assim, aprofundar, porque eu não tenho um conhecimento grande assim, coisa que a gente escuta falar, né? Mas as autoridades sabem, né? Os procuradores sabem, o Tribunal Regional Eleitoral sabe, tudo sabe. É porque, como eu falei, é difícil fiscalizar. É pouca gente, né, para trabalhar, para fiscalizar uma massa imensa, uma massa sedenta, né? Verdade. É complicado. E as estratégias usadas, né? Assim, às vezes para uma dificulta as fiscalizações, né? E como é um território muito grande, acaba que ficando meio que complicado. Agora vamos entrar aqui na política local. Rapaz, com toda a sua experiência, como é que você vê o cenário político atual no município de Frecheirinha? Apesar de você andar pouco, mas você tem visão de raio-x, eu sei que você tem. É difícil a gente falar da política local para não magoar determinados amigos. Eu tenho amigos de todos os lados. Mas eu acompanho o trabalho do prefeito, né? Desde a sua primeira eleição. Nós somos muito fiéis a ele. Não porque a gente gosta pessoalmente dele, não. É pelo trabalho dele, entendeu? Eu tenho conversado com muita gente de Fortaleza, que conhece aqui a região, e todos elogiam o trabalho deles. Rapaz, o prefeito de Frecheirinha, rapaz, é muito organizado. Lá faz gosto de você vender para a prefeitura que você recebe. Porque esse prefeito tem uma fama de mal pagador, né? Então... Tem alguns casos aí que a gente... não recebe, né? Dá dificuldade para receber toda... E o prefeito daqui não, ele tem essa fama de bom pagador, de responsável, de organizado, tá entendendo? Isso aí é o que me leva a estar com ele até hoje, senão eu já teria partido para outra, entendeu? Eu não preciso, graças a Deus, a gente não precisa de importunar o prefeito por coisas pequenas, por coisas de dinheiro, de resolver problemas, né, de saúde, de outras coisas, graças a Deus. Mas eu sei que muita gente precisa, né? E o prefeito ele tem que agir tanto na área administrativa como na área política. Então, eu acompanho o prefeito, viu? Sei. Até hoje eu não tenho nada a me queixar dele, não. O que você acha que ele deveria ter feito, que não fez ainda? Assim, isso não é inércia. Às vezes é da oportunidade, prioridade, na verdade,
há algo que ele considere mais interessante no seu ponto de vista, assim, não sei se... Não, boa pergunta. Eu não acompanho, assim, as demandas do município, das necessidades, né, das comunidades. Mas, assim, uma área que eu enxergo, que precisa de uma ajuda, é fortalecer mais as indústrias de confecção aqui. Fazer mais parceria com o governo federal, governo estadual. Eu sei que já existe, mas poderia ser incrementado mais, porque Frecheirinha se destacou muito nessa área e é o que levanta um povo. Hoje, Frecheirinha não depende, como antigamente, que quem era o maior empregador era a prefeitura. Hoje não é mais, não. Hoje está perdendo. Está perdendo, há muito tempo está perdendo. Isso é bom para o município. Então, se eu fosse prefeito de Frecheirinha, eu ia investir muito nessa área de produzir emprego para o povo, treinar, capacitar. Isso é importante, sabe? Eu acho que Frecheirinha, desemprego aqui é quase zero, né? Hoje o pessoal está importando colaboradores de outras cidades circunvizinhas, tanto que o Baúna ali, que é distrito de Coreaú, mas é mais perto de Frecheirinha, evoluiu muito. Hoje, se você andar em Ubaúna, você vê um outro cenário, Araticum, porque o povo... E tem gente aqui de Sobral, dos distritos de Sobral que vem para cá, da cidade mesmo, sede de Coreaú, e outros que vêm para trabalhar em Frecheirinha porque emprego sobrando, né? Graças a Deus. E quer dizer que esse recurso vai para Ubaúna e lá melhora a vida da cidade. Há uma circulação Sim. maior dos recursos, né, que são produzidos. Os empregos são produzidos aqui, mas eles gastam um pouco lá, ou quase todo lá. Você vê como é importante o emprego, né, rapaz? A pessoa tem que se libertar, né? Exatamente. Os programas sociais, eu gostaria só de dar um pequeno... São importantes. Todo país tem programa social. Mas o programa social ele não pode ser maior do que a preocupação do governo em gerar emprego, não. Porque é triste de um estado onde tem mais gente no Bolsa Família do que gente com carteira assinada. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Vai secar o dinheiro. O país não aguenta, entendeu? E o trabalho, ele dignifica o homem. Ele vai ficar sentado numa cadeira esperando o governo botar na boca dele. Não. Era até para o governo dizer assim, olha, eu vou dar se você arranjar emprego, eu não vou cortar o Bolsa Família. Eu quero que você continue para dar, né, mais um upgrade, mais um adjutório. O cara se esforçar e levar. Como eu disse, todo país tem seus programas sociais. E não ia ser diferente num país pobre como o Brasil. Mas não pode ser tudo. João, você falou que ainda há muito que melhorar na questão do apoio às fábricas de lingerie. Aliás, o que você poderia, por exemplo, citar como exemplo hoje que poderia melhorar para a fabricação de lingerie aqui no município de Frecheirinha ou para o povo de Frecheirinha na relação com as fábricas? Como eu falei, eu não acompanho de perto, mas eu creio que o prefeito poderia, junto com o governo estadual, essas duas entidades, treinar mais gente daqui do local para ocupar esse espaço que vem de fora, como você falou, né? Uhum. E outra área também que Frecheirinha não progrediu é na área rural, rapaz. Pois é. Caramba, a gente aqui não tem um trator para arar a terra. Uma cidadezinha bem pequenininha como Arneróis parece que são 15 tratores do município para ajudar os agricultores. Aqui é difícil. Você quer um trator aqui, você tem que mandar buscar fora, porque não tem aqui. Então, a agricultura aqui tem que avançar. É uma área importante. Frecheirinha é um solo rico, né? Tem muita água. Aqui poderia ser desenvolvido a fruticultura, mas é uma coisa organizada, com apoio do governo municipal, governo estadual, e trazer técnicos para produzir laranja, produzir lima, né? A parte de bacia leiteira. Então, é uma área que está pouco ainda por explorar, né? E a construção do nosso açude aqui, que já desafiou anos e mais anos. Papai dizia, será que eu vou morrer e não vou ver o açude aqui sendo feito? Pois é. É um açude. Olha, uma curiosidade aqui para quem está... Açude com tendas, né? Para quem está assistindo essa entrevista. Olha, eu tive na Bahia,
Meu filho estava fazendo residência médica lá na Bahia, eu fui visitar 2 vezes. Aí, numa das vezes, eu vi lá num jornal da Bahia, dizendo assim, Rui Costa, que era o governador na época, assina a ordem de serviço do açude fulano de tal. Eu comprei o jornal, eu tenho esse jornal, eu já dei cópia desse jornal para muita gente aqui em Frecheirinha. Um açude de 60 milhões de metros cúbicos, custando, na época, 129 milhões de reais. O de Frecheirinha, na época, era 86 milhões de metros cúbicos e custava só 60 milhões de reais. Menos da metade do açude lá que ele estava fazendo e bem maior do que o de lá. Pois não é. Como é que ele conseguiu verba para fazer esse açude e aqui a gente não consegue fazer o nosso, que é bem mais barato? Nordeste Quer dizer, falta, também, né? sei lá, uma política mais, né, mais forte. Que lute com afinco mesmo, tenha realmente interesse. Os Ferreira Gomes tiveram um poder muito grande, tiveram como trazer isso aqui, mas, sei lá, andaram até fazendo uma licitação. Eu tive lá na Secretaria de Recursos Hídricos, falei com a diretora, ela disse, olha, foi licitado, a empresa X ganhou, mas a outra impugnou. Está na justiça. Se o governo tem interesse, de repente resolve esse impasse e teria trazido o açude para cá. Mas morreu aí. O governo não queria fazer mesmo, achou foi bom que uma empresa impugnasse a outra, né? E está aí o açude ainda por fazer. Dizem que vai sair. Não sei se é verdade. Já foi feito vários estudos, já foi renovado os estudos do açude, que esse açude poderia alavancar muito o progresso nessa área rural de Frecheirinha. Com certeza, certeza. E eu acho que Frecheirinha é a única cidade que não tem um açude, né? Um açudinho pequeno, mas um açude de porte médio não tem. Um açude de 86 milhões é um açude grande, viu? Porque o Angico só tem 56 milhões. Pois é. E já é um açude bem grande. Bem grande, né? E lá é Coreaú, né? Pois é. Um açude desse aqui, ó, além da fruticultura, tem a piscicultura, né? Tem o lazer. Poxa, Frecheirinha ia deslanchar. Já deslanchou, né? Mas ia melhorar mais ainda. Então, hoje a gente está recebendo aqui, meu internauta, o Dr. João Crisóstomo. O João Crisóstomo, ele com muito orgulho, falo aqui que é meu primo. Eu fiquei muito lisonjeado aqui. Pelos dois lados. Pelos dois lados, né? Muito lisonjeado com a vinda do Dr. João Crisóstomo, que é o nosso podcast. Já fazia muito tempo que a gente tentava trazê-lo, né? E como ele mora em outra cidade, e quando vinha sempre com muita pressa, acabava que não dando certo, e hoje estou muito feliz, né? João, como você falou aqui, o João Crisóstomo é casado, tem quantos filhos, João? 3 filhos. Acabamos que não falando dos filhos, né? Parte, São 3 filhos, todos homens? Todos homens, São 3 homens. Tem um que é médico, né? Anestesista, ele muito trabalhador, muito esforçado, ele, hoje é até diretor de uma área lá que comanda a anestesia do Ceará praticamente toda. Uhum. Tem um que está no 4º ano de medicina e tem um que é engenheiro civil, seguiu a carreira do pai. Seguiu a carreira do pai, né? Aí casado com a Ivone. Isso. A Ivone, ela é de Fortaleza? É de Fortaleza. De Fortaleza. E o João Crisóstomo, ele é filho de Frecheirinha. João Crisóstomo, muitíssimo obrigado por ter vindo, fico muito grato. Eu queria lhe agradecer de coração mesmo. E se você quiser deixar uma mensagem aí para o povo de Frecheirinha, que são seus conterrâneos, né? Antes de mais nada, eu também tenho que lhe agradecer essa oportunidade de me comunicar com os meus conterrâneos, né? Deixar aqui a mensagem que eu deixo para meus conterrâneos, que nós já estamos próximo à eleição, então a mensagem que eu deixo é para meus conterrâneos que pensem na hora de votar, de escolher seu representante, aquele representante mais perto de você, que é o vereador, que leva as demandas para o prefeito, né? E pense bem antes de votar, escolha, coração, não pense só em você, não seja egoísta, pense na comunidade como um todo. Meu abraço para todos os meus conterrâneos. Valeu, João Crisóstomo. Obrigado por ter vindo. Meu internauta, tchau, tchau. Beijo no coração, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser.